Olá, meus amigos, queridos navegadores da web que estão nos acompanhando nesse momento na resolução comentada de provas do Enem. Aqui com vocês, professor João Filho, professor de linguagens, códigos e suas tecnologias, e hoje vamos comentar a questão de número 22 da prova azul do Enem de 2019. E nessa questão, meus queridos, eu chamo a atenção para o texto que foi colocado, que é um poema do grande poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, pertenceu à terceira fase do modernismo, a chamada geração de 45, ao lado de Clarice Lispector, ao lado de Guimarães Rosa. Ele era o representante da poesia do grupo da geração de 45. João Cabral era conhecido por fazer uma poesia racional, ou seja, uma poesia não afetada, uma poesia onde fica num plano secundário a questão da sentimentalidade, a questão da subjetividade, de um lirismo emotivo mais contundente. Tanto é que costuma-se dizer que a poesia de João Cabral é uma poesia fria, é uma poesia racional, É uma poesia que trata dos mais diversos temas, mas de um modo muito mais apolíneo, portanto ligado à razão, do que dionisíaco, ligado à emoção. Um poeta apolíneo, essa é uma expressão que geralmente você pode ouvir ou ler associada a João Cabral de Melo Neto, um poeta frio, um poeta da pedra, um poeta de uma linguagem áspera, um poeta de uma linguagem mais seca, o poeta de uma linguagem mais crua, mais direta, sem tanto arabesco, sem tanto floreado. O adjetivo ele perde força em relação ao substantivo e ao verbo, que são os dois elementos nucleares para a produção de frases, orações, enfim. Então fica a dica aí, já de abertura, para o poema de João Cabral, que a gente vai ler. E esse poema tem o seguinte título, Uma ouriça. Ouriça, na verdade, a gente pode traduzir como uma pessoa agitada, como uma pessoa nervosa, encrespada, ou que sentiu um arrepio, está ouriçado, está arrepiado, está nervoso, está agitado, enfim. O texto fala mais ou menos sobre isso. Bom, uma ouriça é o que nos diz o texto de abertura dessa questão. Se o de longe esboça-lhe chegar perto, se fecha, Convexo e integral de esfera. Se eriça, bélica e multispienta. Aí você já imagina que o termo ouriço aqui está associado a um tipo específico de animal que tem essa característica, Um ser vivo, Convexo, integral, multispiento, que é o ouriço. Enfim, se eriça, ou seja, se excita, bélica e multispienta. E esfera e espinho, se ouriça à espera, mas não passiva, como o ouriço na loca. Nem só defensiva, como se eriça o gato. Sim agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto. Não do salto para trás, como o gato. Daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe lhe chega, em de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça. Atenção para esse elemento importantíssimo do texto. O ouriço se desouriça, ou seja, ele perde, se o de longe lhe chega, de esfera aos espinhos, ela se desouriça, ou seja, reconverte. Aqui tem uma ideia de mudança, de deixar de ser agitado, encrespado, nervoso, para se tornar algo plácido, para se tornar algo terno, para se tornar algo mais brando. Olha aí a questão da interpretação textual, O metal hermético e armado na carne de antes, que era côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, se tornam molas em espiral para o abraço. Observe que a partir da palavra desouriça, o texto muda de tom.
ele vai perdendo aquela ideia do espinhento, não é? Do não passivo, entende? Do agressivo, para algo que se desouriça, se reconverte, entende? O metal hermético e armado agora se abre nas molas em espiral para o abraço. Observe que aí a ideia de uma metaforização do comportamento do ouriço para o comportamento humano, com um profundo apuro formal, com uma profunda escolha vocabular. Observe o jogo de palavras interessante que o poeta faz aqui, né? Com ouriça. Isso é muito curioso na poesia do João Cabral. O ouriça que se eriça, entende? Salta, assalto. Ele está usando aqui um recurso de linguagem que é a paronomásia, garoto. Professor, o que é uma paronomásia? É quando você utiliza palavras que têm uma escrita e uma pronúncia semelhante, uma escrita e uma pronúncia próxima, o que possibilita um jogo de palavras, o que possibilita o uso de recursos como trocadilhos, o ouriço que se eriça, o salto para o assalto, compreende? E lá no final do texto, né, ele deixa bastante clara a ideia do espiral para o abraço. Olha só. Então, com apuro formal, utilizando recursos como a paronomásia, o jogo com palavras parecidas, o poema tece um conjunto semântico, portanto, um conjunto de significados, um conjunto de sentidos que metaforiza a atitude feminina. Né? A mulher como o ouriço, ela está ali pronta para o salto, para o assalto e para o bote. Mas se você chegar mansinho, se você chegar com cuidado, ela se abre em espiral para o abraço. Portanto, existe aí a ideia de tenacidade. O que é tenacidade, professor? Difícil de partir, resistente, persistente, não é? Pertinaz. Mas que quando bem tocado, quando tocado com delicadeza, quando tocada com carinho, se abre para o abraço. Portanto, a tenacidade, que é essa resistência, né? A tenacidade que se converte em brandura. O ouriço que se abre para o abraço quando se desouriça. Isso é uma metáfora hermética, complexa e racional, apolínea, portanto, que o João Cabral de Melo Neto constrói para simbolizar o comportamento da mulher. Se você chegar de forma arredia, ela reage. Se você chegar de modo cauteloso, ela se abre para o abraço. Portanto, é uma atitude feminina de tenacidade que se transforma em brandura, conforme se diz aqui na alternativa A. Mas olha só a letra B, né? Obstinação traduzida em isolamento. Obstinação pode até ser sinônimo de tenacidade, né? Porque obstinação quer dizer persistente, pertinaz, beleza. Mas que se traduz em isolamento? Não. O que é que torna a palavra isolamento falsa no item? Bem aqui, ó, o abraço. Alguém consegue abraçar só, a não ser que ele abrace a si próprio, né? É a ideia de obstinação, mas que se traduz em afeto, em abraço. Para que haja abraço, tem que ter duas pessoas. Portanto, o item que fala em isolamento se torna falso. Inércia. Não, inércia é quando um corpo por si só não pode alterar o seu estado de repouso ou movimento. Isso é um princípio básico da física rudimentar, elementar. Mas você nota que há uma mudança no ouriço, dependendo da maneira como você o toca. Portanto, a inércia, falso. Irreverência. Irreverência é bugado total, porque o texto nem de longe traz esse tom de irreverente. O que quer dizer irreverente? Sem reverência, sem respeito, jocoso, engraçado. Irreverente quer dizer cômico. E uma coisa que o João Cabral de Melo Neto definitivamente não é um poeta cômico, já que a sua poesia é fria, é racional, é apolínea. Desconfiança consumada pela intolerância. Desconfiança e intolerância tornam o item notoriamente falso, porque em nenhum momento
nem de modo direto, nem indireto, o João Cabral trata do tema desconfiança ou intolerância. Tudo é uma questão da maneira como se aborda. Se você aborda uma mulher de uma maneira tal, ela reage de uma forma. Se você age de uma maneira qual, ela reage de outra forma. Portanto, isso muda e ela se abre para o abraço se for tocada com delicadeza, se for tocada com abertura para a complacência, para o afeto. Portanto, para a questão de número 22, a resposta coerente, a resposta correta está na alternativa A. A tenacidade que se transforma em brandura, e isso fica claro, sobretudo, a partir deste verso aqui, né? De esfera aos espinhos, ela se desouriça. Ela se desouriça, ou seja, ela perde a agressividade, ela perde essa tenacidade que vai se transformar em brandura, conforme está dito na alternativa A. Ok, meus queridos? Essa é uma questão clássica de interpretação textual, né? Perceber nas entrelinhas do texto a ideia que está sendo produzida para resolver de modo coerente o que se coloca na questão. Ok, meus queridos? Nos encontramos já já para dar sequência a esse belo papo sobre resolução comentada de provas do Enem. Te vejo já já. Um abraço carinhoso.